Está iniciada, então, a nossa gravação, tá? E vamos ver aqui, então, o nosso assunto. Bom, semana passada a gente parou nesse assunto, classes de computadores. Vamos continuar dele, então, né? Lembrando que a gente que está vendo arquitetura e organização, então, para a gente, computador é equipamento capaz de realizar processamentos, tá? Tudo que a gente falar aqui é sempre sobre o ponto de vista de arquitetura e organização de computadores, não sobre o ponto de vista comercial, tá? E sim sobre uma arquitetura de uma máquina, né? Exemplo disso é, por exemplo, notebook e desktop, tá? Para a gente não vai ter diferença entre notebook e desktop, porque em termos de arquiteturas, eles são muito parecidos, são praticamente a mesma coisa. Já em termos comerciais, são completamente diferentes, né? Vamos lá. Então, iniciar aí, classes de computadores. A gente vai ver aqui essas classes, para a gente poder fazer uma introdução a diferentes tipos de máquinas que nós temos. Nós vamos fazer um histórico da evolução dessas máquinas e prosseguir, né? Então, a evolução, né, dos sistemas computacionais, que nós vimos na semana passada, eles evoluíram muito, principalmente em termos de desempenho, né, gerou novas possibilidades do uso de computadores, né, criando, então, diferentes mercados, né, de equipamentos, cada um caracterizado por diferentes aplicações, por diferentes requisitos e até tecnologias que são utilizadas na computação. Bom, então, entre os principais classes que nós vamos ver aqui: dispositivo pessoal móvel, desktop, servidor, cluster, IoT, computadores embarcados, tá? Então, fazendo uma comparação rápida entre eles, né? Dispositivo pessoal móvel, né? Nós estamos falando de sistemas que custam desde $100 até $1.000, tá? Onde um microprocessador para esse tipo de equipamento varia de $10 a $100. As questões críticas para dispositivo pessoal móvel: custo, energia, desempenho de mídia, capacidade de resposta, né? Um dispositivo pessoal móvel, ele está colocando aqui em termos de seriam celulares, tá? Players de músicas, né? Equipamentos desse tipo, né? Onde talvez o principal foco aqui seja custo do equipamento, energia e o desempenho dele para as várias mídias no quais ele pode trabalhar. Quando a gente parte para desktop, a gente já está falando de sistemas que variam desde $300 até $2.500. É claro que pode variar, principalmente para cima o preço, né? Podemos ter desktop bem mais caros, mas isso aqui é a média do mercado, onde cada microprocessador já pode variar de $50 a $500, né? Onde a gente está interessado aqui no preço, no desempenho, né? Consumo de energia, a gente sempre está interessado, né? E desempenho com gráficos, principalmente a parte de jogos, né? Temos também um mercado de servidores, que é um mercado de máquinas bem mais caras. A gente pode ver aqui que um servidor, máquinas de 5.000 a 10 milhões de dólares. Tá? É claro que tem servidores mais baratos que esses, né? Mas nós estamos aqui falando em bons servidores, onde o microprocessador dele pode estar desde 200 até 2.000 dólares. As questões críticas, quando a gente fala em servidor, é throughput, que é a quantidade de trabalho que ele consegue realizar por unidade de tempo, é a disponibilidade dele, que é nunca parar, é a escalabilidade dele, que é a gente poder aumentar a sua capacidade. Então, normalmente, máquinas e servidores, elas têm uma capacidade expansiva maior que desktop, e também a questão da energia, como sempre, né? Quando a gente fala em clusters, a gente já fala em preço e desempenho, né? Mas, primeiro, preço do sistema, né? Um sistema de cluster, o que é um cluster? A gente vai estudar cluster em mais detalhes mais para frente, mas um cluster é um agrupamento de máquinas. É quando nós colocamos várias máquinas juntas para buscar o desempenho superior de uma máquina maior, de um supercomputador, por exemplo, né? Nós falamos aí de sistema desde $100.000 até $200 milhões, dependendo do porte do cluster, onde cada microprocessador, né, varia de 50 a $250, normalmente até mais barato que um desktop de ponta, tá? Porque o agrupamento é que vai trazer o desempenho, então não precisa de muito desempenho individual, né? Questões críticas nele: preço e desempenho, que é trazer um bom desempenho com relação ao preço pago; throughput, que é a capacidade de trabalho realizado por uma unidade de tempo, né? E proporcionalidade de energia, que é gastar pouca energia em relação à quantidade de máquinas que existem.
E a parte de IoT, né? IoT é a internet das coisas, que são equipamentos mais simples, de sensores, atuadores, um robô aspirador, por exemplo, é um tipo de equipamento desse, tá? Até computadores embarcados, né, que nós vamos também caracterizar muito bem que são eles. Tá? O preço do sistema aqui, a gente já fala do sistema desde sistema bem baratinhos, tipo $10, até sistema de $100.000. Talvez a maior faixa, né, em ordem de grandeza. O microprocessador aqui pode custar desde 1 centavo até $100, né, 1 centavo de dólar. Tem microprocessador de 1 centavo? Temos, tá? Mas vamos ver aqui alguns exemplos. Né? Questões críticas: preço, consumo de energia, desempenho específico da aplicação. Tá? Eu não preciso de máquinas com bom desempenho nessa classe aqui, mas eu preciso de máquinas com desempenho suficiente para fazer aquilo que eu quero que ela faça. Né? Então, vamos ver aqui algumas características dessa, começando por IoT, computadores embarcados. Né? Então, IoT, né, é a internet das coisas, em inglês, Internet of Things, né, ou computadores embarcados. Tá? Computadores embarcados são aqueles computadores que estão embarcados em máquinas comuns. Né? Vou lembrar aqui, né, já falei até hoje, mas vamos relembrar. Computadores é qualquer coisa que faça processamento para a gente. Né? Então, o micro-ondas, ele tem um computador? Consideramos que sim, tá? Porque a gente vai no teclado dele, nós podemos programar ele para fazer, por exemplo, pipoca. Aperta um botão, ele vai fazer pipoca. Manter uma comida aquecida, descongelar uma carne de acordo com o peso. Então, ele faz um processamento para poder fazer o trabalho dele. Então, nós dizemos que é um dispositivo que tem um computador embarcado. Máquina de lavar roupa, né? Hoje a máquina de lavar roupa é um painel digital onde a gente tem várias pré-programações e podemos programar elas também. Né? Impressoras, elas recebem comandos genéricos e podem imprimir qualquer tipo de imagem. Né? Então, elas fazem também processamento. Né? Equipamentos de rede, como switches e roteadores. Né? Automóveis, hoje em dia, né? Quem tem o carro aí, né, sabe que um automóvel, você puxa uma tomadinha embaixo dele, liga ele no computador, ele diz o que está acontecendo com ele, diz qual é o sensor. Né? Tive um problema com o meu carro, que teve um problema numa sonda recentemente. Hoje é bem mais fácil. Antigamente, tinha que levar no mecânico, sei lá, às vezes ficava dias no mecânico. O cara puxou uma tomadinha lá embaixo, espetou no notebook, o computador, o carro falou para ele, ó, sonda tal. Ele só foi lá, trocou a sonda e pronto, o carro voltou a funcionar bem. Né? O Paulo está perguntando projetor também, tá? Projetores hoje em dia, eles fazem o quê? Você pode botar um pendrive nele para eles projetarem imagem JPEG, PDF, tá? Então ele tem que processar aquilo. Né? Hoje em dia, praticamente qualquer equipamento eletrônico tem um computador embarcado. Né? Se ele tem uma capacidade de processamento, a gente diz que é um computador embarcado. É claro que não chega perto de um computador de uso geral, né? De um notebook, tá? Calculadora é um computador, né? O Bruno está falando ali. O Felipe está falando que viu esses dias no mecânico, nem sabia que existia. Já tem um tempo isso, tá? Não é novidade isso, não. Então, hoje em dia, o carro é eletrônico. Né? O carro ele é um computador com 4 rodas. Tá? Então, outra que faz parte dessa classe é a internet das coisas, né? Que a gente chama de IoT. Né? Refere-se a computadores embarcados que estão conectados à internet. Então, se você pega um computador embarcado, ele está conectado à internet, né? A gente diz que ele faz parte do grupo Internet das Coisas. Né? Normalmente, esse tipo de computador embarcado que tem comunicação com a internet, ele possui o que a gente chama de sensores e atuadores que coletam dados usos e interagem com o mundo físico. Né? Um bom exemplo disso aqui é um aspirador de pó, desses que a gente tem agora moderno, um robozinho aspirador de pó. Né? Um bom robozinho, ele tem o quê? Ele tem uma série de sensores que ele consegue, por reflexão de ultrassom, ele está andando, ele está emitindo ultrassom e pegando a volta. Então, ele está atuando com o mundo externo, ele está vendo onde tem uma parede, ele consegue saber onde tem rodapé, onde termina o rodapé e começa uma porta, e ele vai aspirando conforme as necessidades. Isso são os sensores. Né? Então, os sensores são as percepções do mundo externo. Né? Por exemplo, nosso olho, o nosso ouvido, nossa pele, são tudo sensores. A gente recebe informações do mundo externo através delas. E quem são os atuadores, né? A boca, a língua, através da fala para emitir dados, as mãos pegando as coisas e fazendo, interagindo com o mundo externo, né?
O robozinho também tem os atuadores dele, né? Ele tem a rodinha que vai levar ele para o local correto, ele tem embaixo um rolete que puxa a sujeira e guarda no recipiente. Então, tudo isso é um atuador, né? Sensor para ver o que está acontecendo e atuador para agir no mundo externo, né? Então, ar-condicionado, que a gente pode ligar remotamente para chegar em casa, tá? Então, tem acesso à internet, Smart TV, tá? Smart TV já está quase indo para a categoria computador. Possui grande extensão na faixa de potência e custo de processamento, né? Vai desde processadores de 1 centavo até processadores de $100, mais ou menos, né? Hoje em dia, um teste de gravidez, ele tem um microprocessador extremamente barato dentro dele. Não chega a ser o de 1 centavo, tá? Mas é um exemplo de processamento. Cartão de Natal que a gente abre e toca música, ele tem um processador dentro dele, porque ele precisa interagir com uma música digital e tocar, né? E aquele do cartão de Natal é um exemplo de um processador que vai num centavo, né? Possui grande poder de computação, mas o preço é um fator-chave, né? Esse possui, vamos trocar por pode possuir, tá? Porque nem sempre vai possuir um grande poder de computação, mas possui um poder razoável, né? Existem requisitos de desempenho, mas a meta geralmente é um preço mínimo. Por exemplo, um cartão de tocar música, um cartão de Natal que você abre o cartão e toca música. Tem uma questão de necessidade de desempenho, porque se você compra um cartão que ele engasga para tocar música, que ele não tem capacidade de tocar música, o cartão não presta, tá? Mas o foco é o preço baixo, tá? Então tem aquele desempenho mínimo que a gente quer, mas o foco é o menor preço possível. Aqui é um exemplo da quantidade de equipamentos de IoT, né? Isso aqui é um gráfico do ano passado, então até aqui é o real, 23, 24 e 25 a projeção, obviamente. Mas em 2015, tinha em torno de 15 bilhões de dispositivos IoT no mundo, né? Hoje, em 2023, a gente estima que já exista mais de 50 bilhões de dispositivos de internet das coisas no mundo. E é um mercado que está em constante crescimento. A próxima classe de computadores, né, vamos chamar dispositivo pessoal móvel, tá? O PMD, tá? É um dispositivo sem fio com interface de usuário multimídia, né? Vamos excluir daqui, tá? Embora também seja um dispositivo sem fio, possa ter interface multimídia, interage com o usuário, vamos excluir daqui desktop, desculpa, notebook, tá? Nessa categoria, nós estamos colocando principalmente telefone celular, tablet, PDAs, que são equipamentos que você pode tirar pedido, por exemplo, num restaurante, ou então fazer um controle de estoque, tá? Quase como um telefone sem fio, só que ele não é um telefone. Qual é a preocupação de um dispositivo pessoal móvel, né? Custo e eficiência energética. Eficiência energética principalmente por conta do uso de baterias, né? Hoje em dia, um dos fatores, né, pelo menos para mim e para as pessoas que eu conheço, quando vão escolher um novo telefone celular, é quanto tempo a bateria dura. Aí faz, inclusive, parte das propagandas, né? A última propaganda que eu vi do iPhone, ele nem tocava na questão de desempenho, tá? O foco da propaganda foi bateria, quanto tempo você pode usar o telefone, tá? O Eric está comentando, é importante também, né, fora o tempo de recarga, né? Hoje em dia, as pesquisas em baterias, elas estão muito avançadas, né? Estão dando, assim, muita gente pesquisando, porque eu acho que hoje, Eric, esse talvez seja o principal foco, né? Quanto tempo leva para carregar? Não só por celular, tá? Mas também um carro, né? Abastecer um carro hoje é chato, né? Você com carro a combustão, você vai no posto, em 1 minuto, 2, você enche o tanque. Carro a bateria, tu tem que deixar algumas horas, né? O Lucas está falando, né? Que só havia bateria. Porque a gente já chegou num bom desempenho no equipamento, né? Então a questão é por quanto tempo ele pode funcionar. Então, forma uma categoria separada dos computadores embarcados, né? Porque eles podem executar software desenvolvido por terceiro. Voltando aqui um slide, né? Quando a gente fala aqui em computador embarcado, né? Qual é o fabricante de carro que vai deixar você instalar um software no carro? Nenhum. Depois acontece um acidente porque mexeu no software, a responsabilidade é deles, né? E isso vai valer para qualquer dispositivo, né?
Quem é que aqui muda a programação e muda o programa de um micro-ondas ou de uma máquina de lavar roupa? Né? Não tem. No máximo, assim, quando possível, para alguns tipos de equipamentos, como player de DVD, a gente baixa um firmware para fazer uma atualização. Mas mesmo esse firmware não é a gente que programa, a gente pega lá do fabricante. Então, já aqui no dispositivo pessoal móvel, eu posso botar software de terceiro, né? Hoje em dia, celular, o que mais tem nele é app. Falar é mais uma aplicação celular, né? A capacidade de resposta e previsibilidade são características chaves dessas aplicações de mídia, né? Por exemplo, uma reprodução de vídeo tem que ter capacidade, né? Não adianta eu vou botar, eu vou comprar um telefone hoje que não é capaz de reproduzir mídia, fica muito difícil pensar numa situação dessa, né? E existe a necessidade de minimizar a memória, né? A memória é um grande consumidor de energia. Além dela ser cara, ele é um grande consumidor de energia. Então, equipamentos que têm mais memória, eles consomem muita energia, tá? A gente vai estudar isso, a gente vai ver o porquê, tá? As memórias, hoje em dia, ela precisa do que a gente chama de ciclo de refresh, que acontece com muita frequência isso, e realmente consome, tá? Então, normalmente, esses celulares mais baratos, claro, tem a questão do preço da memória, que ela tem um determinado valor, mas também a questão do consumo de energia. O Felipe está falando aqui, carregador turbo que carrega em 1 hora. Não é só o carregador, não, né? A bateria tem que ter capacidade turbo também, porque se você entupir muita carga nela, ela pode até explodir, tá? Essa é uma questão complicada. O Eric está falando, né, que a Tesla caiu em cima de um pessoal que está querendo fazer remap, né? Eu conheço uma pessoa que fez um remap de um carro, né, e estourou o motor, tá? Ele mudou o programa do carro e forçou muito e perdeu o motor, só isso, tá? Só essa pecinha que estragou. Então, por isso que as montadoras não costumam bloquear. Computador, agora outra classe, computadores desktop, né? E notebooks, tá? Então, aqui repara que computação desktop para a gente envolve também notebook, tá? Então, vou reforçar aqui. Nós estamos estudando aqui arquitetura e organização de computadores, tá? Então, em termos de arquitetura, em termos de organização, temos aqui notebook e desktop. Os dois lá dentro são muito parecidos. Varia desde notebooks inferiores, de $300, até estações de trabalho de em torno de $2.500. Em 2008 aconteceu uma virada, tá? Mais da metade dos computadores fabricados anualmente correspondem a notebooks, tá? Então o preço caiu bastante, né? Hoje em dia as pessoas preferem notebook do que desktop realmente. A não ser por questão de gamer, né? Jogador, computador, equipamento gamer, que tem muita questão de desempenho, tem uma complicação em cima da capacidade de refrigeração dele, aí realmente, normalmente se usa desktop, né? Por questão de ventilação mesmo, tá? É muito difícil você dissipar calor no notebook. E um desktop dissipa com muito mais facilidade. Então, a computação desktop costuma ser razoavelmente bem caracterizada em termos de aplicações e benchmarking, tá? Normalmente, você consegue desempenho maior. Microprocessador para notebook, geralmente não tem o mesmo desempenho de microprocessador para desktop. Que é muito caro mesmo, tá? Até por causa desse problema de refrigeração. Você envolve um sistema caro, tá? É bem complicado. É bem complicado. Já quando a gente passa para a categoria seguinte, servidores, para na imagem, né? Essa aqui é a imagem que todo mundo está vendo. Uma imagem de um notebook, uma imagem de um desktop. Um servidor, ele costuma ter esse formato aqui, ó, porque normalmente é um equipamento que a gente coloca em rack, tá? Temos servidores de gabinete assim? Temos, sem problema, tá? Mas normalmente é isso aqui. Você coloca ele no rack, parafusa ele aqui, pelas orelhas dele, ele fica preso lá, consome pouco espaço. No único rack você consegue botar dezenas de servidores, tá? Talvez até tenha uma imagem mais para frente aqui. Não, não tem não, tá? Vai ser bem mais para frente, tá? Mas você imagina um rack, né? O rack ele tá aqui assim, ele tem um monte de furinho dos lados.
você coloca um servidor no rack aqui bonitinho, tá? E você consegue empilhar vários servidores no rack, ocupando pouco espaço. Então, com a passagem para a computação desktop nos anos 80, tá? O que aconteceu nos anos 80? Aconteceu o que a gente chama de downsizing, tá? Os computadores de grande porte eles começaram a ficar muito caros e tinham requisitos muito rígidos, enquanto o computador desktop eram mais flexíveis. E com isso, a aplicação sumiu do mercado praticamente um computador de grande porte. Então a computação passou para pequenos equipamentos, mas surgiu a necessidade de grandes equipamentos para fazer esse processamento. Grande equipamento em termos de capacidade. Então surge o mercado de servidores. Tá? Então o papel dos servidores cresceu para oferecer serviços de arquivo, né, para grandes armazenamentos de dados, e também computação em maior escala. Tá? São mais seguros, porque ele tem um hardware melhor. Tá? Então eles passaram a ser o que a gente chama de espinha dorsal da computação empresarial de alta escala, substituindo aquele mainframe tradicional, que era o computador de grande porte. Algumas palavras críticas para servidor. Disponibilidade. Um computador atende a um usuário. Um servidor atende a vários usuários e a vários sistemas. Se um servidor cai, o prejuízo é muito grande. Então, disponibilidade é crítica. Tá? O custo do sistema parado pode ser exorbitante. A gente vai chegar mais adiante no preço. No próximo slide, a gente vai ver quanto custa um servidor parado. Tá? E vamos ver logo, né? Aqui, ó. Exemplo do custo de um servidor não está disponível. Operação de corretagem. Custo de tempo de paralisação por hora. Então, corretagem de bolsa de valores, um computador parado por 1 hora, ele dá um prejuízo de 4 milhões de dólares. Né? No ramo da energia, 1.750.000 dólares. Telecomunicações, 1.250.000. Isso, o mais simplesinho aqui, processamento de mídia, 1 hora parada dá 50.000 dólares de prejuízo. Tá? Então, alguém pode falar assim, mas eu tenho um excelente equipamento, ele funciona 99% do tempo. 1% do tempo parado significa 80,6 horas por ano. Se você está trabalhando na corretagem, você está falando de se essa máquina ela trabalha 99% do tempo, o seu prejuízo é de cerca de 350 milhões de dólares. Né? Na área de telecomunicações, 107 milhões de dólares. Então, aqui a gente tem a tabelinha para 0,5%. Aqui, uma máquina super confiável. Uma máquina que é 99,9% confiável. A princípio, seria uma boa máquina. Essa boa máquina, que é 99,9% confiável, o prejuízo que ela causa é de 35 milhões de dólares por ano. Então, servidor é muito crítico. Tem que ser uma máquina que ou a máquina não pare, ou ele está montado de uma forma que, se uma das máquinas parar, as outras mantêm o serviço. Então, isso é chave para servidores. Então, a disponibilidade é crítica, né? O custo pode ser realmente exorbitante. Outro recurso importante, escalabilidade. A gente monta um sistema para funcionar num servidor e o servidor ele tem uma determinada capacidade de atendimento. E o meu negócio começa a crescer. O servidor não pode segurar o meu negócio. Tá? O servidor ele precisa acompanhar o crescimento do meu negócio. Então, é um mercado também onde a escalabilidade é crítica, onde a gente espera que o servidor possa crescer junto com o negócio. São projetados como throughput eficiente. Né? Throughput é ter quantidade de transações por unidade de tempo. A gente também quer uma máquina que tem uma alta capacidade. Então, são máquinas até mais caras. Que a tabelinha que a gente já viu. Clusters de computadores, né? Ou computadores em escala warehouse. Aqui está um exemplo de um cluster, tá? Esse cluster aqui, claro que não é tão feio um cluster assim, tá? Botei um cluster feio, uma imagem de um cluster feio, só para vocês verem como efetivamente um cluster ele é uma fusão de várias máquinas. Então, aqui nós temos dezenas de máquinas, todas elas trabalhando em paralelo como se fosse um computador só. Essa é a ideia de um cluster. Um cluster, hoje em dia, um cluster é um equipamento bonitão, né? São vários racks muito bem guardados, com vários equipamentos servidores empilhados em rack. Né? Então, assim, o crescimento do software como serviço, né, o software as a service, leva ao crescimento dos clusters. Né? Aplicações de busca, né, o Google
redes sociais, compartilhamento de vídeo, né? Games multiplayer, onde a gente tem que um usuário joga contra o outro ou junto com o outro, né? Compras online, né? Não dá para uma única máquina fazer todo esse processamento. Então, a gente precisa de um agrupamento de máquinas para isso. Então, clusters são o quê? Coleções de computadores desktop ou servidores que são conectados por rede local para funcionar como um único grande computador. Na verdade, a ideia deles é substituir os supercomputadores, que são muito caros. Os maiores clusters são chamados em computadores em escala warehouse. Né? Warehouse é armazém. Né? Então, são projetados para que dezenas de milhares de servidores funcionem como um só. Tá? Então, 10 mil, 50 mil, 100 mil servidores atuando como um único servidor. Então, o desempenho dele vai lá em cima. Né? A relação preço-desempenho e consumo de energia são críticos para essa escala. Tá? São críticos porque quando você bota muito computador junto, eles consomem muita energia, precisam de uma grande capacidade de refrigeração. Então, normalmente, data center está próximo a um bom fornecedor de energia. A disponibilidade também é crítica, né? Se de um único servidor a disponibilidade é crítica, imagina de uma escala dessa, tá? Onde nós temos dezenas de milhares de computadores trabalhando junto. Tá? A Amazon.com, né, teve receita média de quase 15 milhões de dólares por hora em 2016. Imagina o cluster deles parado. Tá? A Amazon trabalha com um grande cluster. Tá? Imagina uma horinha parada, porque fez alguma besteira. 15 milhões de dólares deixou de faturar. Tá? Então, é complicado. Agora, imagina isso durante a hora de pico de vendas de Natal. Né? Então, o computador ele tem que ter disponibilidade e escalabilidade para aguentar, por exemplo, a venda de Natal. Né? Essa escalabilidade, quando a gente trabalha com esse tipo de cluster, tá? Ela é tratada pela rede local que conecta os computadores. Quando eu tenho um sistema como esse, que eu junto máquinas para aumentar o desempenho, eu consigo uma boa escalabilidade, porque se eu preciso de uma máquina mais rápida, é só juntar mais máquinas. Ah, tá falando que o Gabriel tá falando que a AWS parou, né, meio retrasado. Quando para, realmente é uma coisa bem crítica, né? Fica complicado. Venda de ingressos em fila, eu não sei, né, Carolina? Eu teria que saber exatamente o que está falando. Para evento como o Rock in Rio, normalmente você tem um clusterzinho. Não um cluster tão grande, mas normalmente você tem um clusterzinho, porque um servidor só não dá conta, não. Né? Mas quer ver sistemas que são extremamente complexos de venda de passagem aérea. Porque não só o pico é grande, como você tem pessoas interagindo no mundo inteiro querendo comprar a mesma passagem. Tá? Você pega um voo, por exemplo, Miami-Madrid. Tá? Tem gente do mundo inteiro comprando esse voo, até que do Brasil comprando para poder fazer uma escala em Miami e chegar em Madrid. Então, são várias máquinas, vários processamentos ao mesmo tempo, várias agências de viagens trabalhando com ela ao mesmo tempo. São sistemas complicadíssimos e não pode parar. Bom, gente, então, isso aí foram classes de computadores. Tá? Com isso aqui, a gente fecha um pouco essa parte introdutória. Né? Vamos ver agora, eu vou falar um pouquinho de unidades métricas com vocês. Né? E depois, mais para frente, daqui a uma ou duas aulas, a gente vai ver cálculo, como o computador realiza cálculos. Né? O computador ele é um grande máquina. O nome computador é o quê? Computador. É uma máquina que faz computação. Ela computa, ela faz contas. Né? Então, o que um computador faz é muitas contas muito rapidamente. Nós vamos estudar arquitetura para permitir isso e como ele faz essas contas. Tá? Mas antes disso, vamos ver aqui, falar um pouquinho de unidade métrica, depois falar de histórico antes da gente chegar lá. Então, desse que a gente viu até agora, essa introdução, alguém quer fazer alguma pergunta? Então, não, vamos continuar aí. Né? Falar de unidade métrica. Até porque a gente vai falar de histórico, falar um pouco base 10, base 2. Né? Bom, nós, seres humanos, utilizamos um sistema métrico de base 10. Né? Então, a razão disso é bastante simples. Né? Juntando as duas mãos, nós temos 10 dedos. Né?
E então, como começamos, né, a contar nos dedos, nossa base é 10, né. Um aspecto importante que impacta a gente, tá, da computação, é com relação às unidades, agrupamentos de unidades, né. Por exemplo, quando eu vou trabalhar com peso, quando eu estou lá no mundo micro, pequenas coisas, eu trabalho com grama, a unidade principal é grama. Mas eu vou comprar feijão, por exemplo, eu não vou comprar 2 gramas de feijão, né, eu vou comprar quilo, né, unidade de milhares. Então, o sistema métrico normal de base 10, nós trabalhamos sempre agrupamento de 3 dígitos, né. Por exemplo, 1000 metros, 1 quilômetro, né, 1 quilômetro, 1000 quilos, 1 quilograma, né. Quando a gente tem de 10 a 6, na escala de 1.000.000, a gente passa para mega, para giga, para tera, peta, hexa e por aí vai, né. Então, no hexa já estamos na escala do 10 elevado a 18. Isso aqui na escala dos crescentes. Nós também temos aqui divisão, né. Para algumas coisas, né, a gente vai mexer no papel, por exemplo, 1 metro é muita coisa do papel, então a gente costuma trabalhar com milímetro, né, uma régua é um equipamento milimetrado. Então 10 a menos 3 mili, 10 a menos 6 micro, 10 a menos 9 nano, aí pico, fento, ato, né, que 10 a menos 18, já estamos lá na escala atômica, né, e falar de tamanho de átomo, né. Essas aqui são as unidades consagradas, né. Aí a computação veio complicar um pouco, tá. Nós temos 10 dedos, trabalhamos com base 10. Computadores hoje trabalham com base 8, né. Se a gente fosse igual ao nosso amigo aqui, Homer, né, que tem 8 dedos, a coisa ficaria, bem mais fácil, já que o 8 ele é potência de 2, né, 2 ao cubo 8. Mas infelizmente temos 10 dedos, né, então ficou uma certa complicação, né. Computadores, tá, trabalham com bits que são base 2. E alguém percebeu, né, e resolveu fazer algo que não foi tão bom assim para a computação, né, que é o seguinte, como o endereço de memória é base 2, né, quando eu tenho 10 linhas de endereçamento, né, esse é assunto mais para frente, mas vamos dar uma antecipada aqui, né. Se eu tenho uma linha, essa linha representada com base 2 com bits, eu posso assumir valores 0 ou 1, 2 valores. Se eu tenho 2 linhas, né, então espera eu botar aqui, ou é 0 ou é 1. Se eu tenho 2 linhas, eu posso botar 00, 01, 10, 11. Então 4 valores. Se eu tenho 3 linhas, pode ser 000, 001, 010, 011, 100, e por aí vai. Eu já consigo 8 valores, né. Então aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Se eu tenho n linhas de dados, eu consigo representar 2 elevado a n valores diferentes, né. E quanto vale 2 elevado a 10? 2 elevado a 10 vale 1024, que é bem próximo de 1000. Então, na computação, acabou se chamando grandezas 1024 como grandezas K, de quilo, né. E quilo não é 1024, quilo é 1000, né. Então, tornou-se comum chamar 1 kilobyte de memória como 1024 bytes de memória, né. E adotou-se o seguinte padrão então, né, se eu tenho 2 elevado a 10 possibilidade de armazenamento, eu tenho 1 kilobyte de memória. Se eu tenho 2 elevado a 20, eu tenho 1 megabyte. Se eu tenho 2 elevado a 30, eu tenho 1 gigabyte. Terabyte, petabyte, hexabyte, por aí vai, tá. Mas o importante é o seguinte, isso aqui foi por questões de, endereçamento de memória. Então a gente está falando de memória, né. E acaba que as pessoas confundem grandeza de memória com grandeza de disco, por exemplo, né. Um disco de 1 gigabyte, ele não tem 1.073.000.000 de bytes, ele tem 1 bilhão de bytes, né. Eduardo, não, exatamente isso, está falando de armazenamento de 120 gigas, 240 gigas, mas a gente acaba, às vezes, querendo cobrar essa capacidade que está aqui. Mas um HD, um SSD,
ele leva em conta o que está aqui, ó, que a gente viu antes. Para ele, é o padrão normal da indústria. Quando a gente fala isso aqui, tá levando em conta esses valores aqui, a gente está levando em consideração somente memória. Sim, Lucas, para partição, para tudo, usado para tudo. Né? Bom, então, para evitar essa confusão, foi padronizado, tá? Isso é importante vocês saberem, tá? Profissional de computação tem que saber, né? O seguinte, tá? A computação passou a abandonar essa ideia de que kilobyte é 1024. Tá? Kilobyte, hoje, formalmente falando, não é mais de 1024 bytes. Kilobyte hoje, mesmo para a memória, é 1000. Tá? E o correto de se falar, quando a gente fala em memória, não em kilobyte, mas em kibibyte. Tá? Aí sim, kibibyte são 2 elevado a 10 bytes. Assim como um megabyte são 2 elevado a 20, um gigabyte 2 elevado a 30, né? Um terabyte 2 elevado a 40. Tá? O problema é que está demorando muito, tá? Esses termos ainda não pegaram, as pessoas ainda não estão usando. Tá? Então, cabe a gente, da área de computação, né, forçar a barra para que seja utilizada a nomenclatura correta. Tá? Mas hoje em dia, o correto, pela norma, é, se eu quero falar em 10, 2 elevado a 10, kib. Se eu quero falar em 20, 2 elevado a 20, meb. Tá? O quilo é 1000, o mega é 1 milhão. Tá? Então, só isso eu queria falar para vocês de unidade métrica. Tá? E vamos entrar agora num... Oi, alguém queria falar aí? Não, impressão minha. Tá? Vamos entrar então um pouco na história dos computadores, porque esse histórico vai ser importante para a gente entender a evolução e até entender a arquitetura que temos hoje em dia. Então, durante a evolução foram projetadas, né? Oi? O Lucas está perguntando. Aí, Lucas, vai depender do que na hora de criar um espaço no disco, né? Vai depender do que o programador fez lá na hora, tá? O correto, se falar em gigabyte, seria realmente 8.000 megabytes, tá? E normalmente é o que faz, tá? Normalmente os programas fazem certinho, né? Mas claro que a gente não pode falar, porque se um programador resolve fazer de maneira diferente, aí paciência, né? A gente vai ter que saber o que o programador fez. Então, computadores, né, foram construídos, né, e eles causaram um impacto significativo sobre conceitos modernos, né? Hoje em dia, não existe quase nada sem computação, né? Vamos falar aqui sobre máquinas de calcular, tá? Até anteriores às máquinas eletrônicas, tá? Para a gente ver como foi essa evolução. Muita gente gosta de começar a história lá no ábaco, tá? O ábaco é aquela história de pedrinhas que você joga para lá e para cá num fio de arame. Tá? Isso aí não é uma máquina de calcular. Tá? Isso aí é a gente fazendo conta. Né? Máquina mesma de calcular, tá? Ela foi criada por um francês chamado Blaise Pascal, tá? Em 1642. O cara ele montou uma máquina quando ele tinha 19 anos. Tá? Uma máquina completamente mecânica. Tá? O princípio dessa máquina até recentemente foi utilizado em máquinas registradoras de supermercados. Né? O pai dele era coletor de impostos do governo francês e fazia todas as contas na mão e tinha que fazer e refazer. Então, para facilitar o trabalho do pai, ele criou essa maquineta, onde o pai colocava alguns números aqui em cima, girava uma manivela e a máquina somava. Né? Somava e subtraía. Né? Inteiramente mecânica e com engrenagem, funcionava com manivela operada à mão. Tá? A gente pode considerar que isso aqui é um computador, porque ele faz contas. Tá? Não é eletrônico, é mecânico, mas ele faz contas. Então, é aqui que começa o esforço da computação. Tá? Inclusive, a linguagem Pascal é em homenagem ao Blaise Pascal, tá? A linguagem de programação Pascal. Em 1672, tá? Aí o Gottfried Wilhelm, difícil falar, que interessa é o Leibniz, tá? Também famoso, tá? Fez toda uma teoria matemática. Né?
ele construiu uma máquina mecânica que foi uma evolução da máquina de Pascal. Tá? Só que essa máquina fazia soma, subtração, mas também fazia multiplicação e divisão. Inteiramente mecânica. Está aqui um exemplo, uma foto da máquina que ele criou. Tá? Isso aqui era a calculadora, né, do tempo passado. Tá? Detalhe, não esqueci de falar para vocês. Eu estou falando aqui da geração 0, tá? Que é antes do computador eletrônico. São os computadores mecânicos, foi desde 1642, quando o Blaise Pascal criou a calculadora dele, até 1945, com a construção do ENIAC. Né? Em 1700, Babbage, que viveu de 92 a 1792 a 1871, ele projetou o que a gente chamava de máquina diferencial. Tá? A máquina diferencial de Babbage é essa aqui, ó, essa da esquerda aqui, ó. Tá? Ela foi construída, mas Babbage não viu ela, tá? Não estava mais vivo quando conseguiram construir. Mas ele projetou essa máquina, tá? E quando construíram, funcionou. Né? Essa máquina, ela só podia somar e subtrair. Tá? Porém, ela foi projetada para calcular tabelas de números para navegação marítima. Tá? A diferença dessa máquina do Babbage para a máquina do Leibniz e do Pascal é que você botava 2 números, uma operação, e rodava, ele fazia uma operação. Tá? Essa máquina de Babbage aqui, tá? Essa máquina diferencial, você ia girando a manivela e ele ia fazendo uma sequência de cálculos, vários cálculos, tá? E chegava num resultado. Tá? Só que ela foi projetada para executar um único algoritmo, tá? Que era o cálculo das tabelas marítimas. Então, o hardware dela era para um cálculo bastante específico. E como saída, ela perfurava os resultados em uma chapa de cobre. Tá? O Babbage iniciou em seguida um projeto da sucessora dessa máquina, denominada máquina analítica. Tá? Essa aqui é a máquina analítica de Babbage. Também foi construída, tá? Funcionou também. Tá? Mais complexa que é a diferencial. Tá? Essa máquina analítica ela possui 4 componentes que até hoje são componentes que a gente usa nos computadores. É parecida. Né? O Eduardo Frank calculava e fazia academia ao mesmo tempo. Então, possui 4 componentes, que ele chamava de armazenagem, que é onde ficavam os números, que é o que hoje a gente chama de memória. Tinha um componente chamado de moinho, que é o que hoje a gente chama de unidade de cálculo. Tinha seção de entrada, que é equivalente à leitura de cartões perfurados, dos computadores do passado, e a seção de saída, que gerava uma saída perfurada impressa. A armazenagem tinha 1000 palavras de 50 algarismos cada, então 1000 números de 50 algarismos. Tá? O que o moinho fazia? Ele buscava números que estavam na armazenagem, efetuava uma operação e devolvia o resultado para a armazenagem. Ele podia calcular diferentes algoritmos, né? Era inteiramente mecânica. Tá? Então, essa máquina aqui já era programável. Você colocava, você escrevia um programa para ela, ela executava um cálculo. Essa máquina analítica, então, era de uso geral, lia as instruções uma a uma. Né? O que as instruções normalmente fazia? Mandava buscar 2 números, traziam para o moinho, efetuava a operação e levava o resultado de volta. Tá? Também podia ter teste condicional, fazer desvio condicional nos programas. Era totalmente programável. Tá? Ele tinha um ajudante, né? Ajudante não, né? Trabalhava com ele. Tá? Era uma moça, uma senhora, né? Chamada Ada Augusta Lovelace. Né? Ela é considerada a primeira programadora de computadores do mundo, porque é ela que fazia os programas daquela máquina. A linguagem Ada, uma linguagem importante, recebeu o nome Ada em homenagem a ela também, como primeira programadora. Né? Até hoje, a maioria dos computadores tem uma estrutura semelhante à da máquina analítica. Né? A tecnologia mecânica da época não permitiu a construção. Tá? Mas se a gente está vendo aqui, tá? A máquina realmente foi construída mais tarde. Tá? E funcionou, conforme eu falei para vocês. Pegou-se a máquina, botou-se os programas que a Ada fez e a máquina funcionou.
No final da década de 1930, né, Zuse, um estudante alemão, construiu uma série de máquinas calculadoras usando relés eletromagnéticos, né? Essas máquinas de Konrad Zuse, né, elas tinham o objetivo, né, elas foram muito utilizadas para cálculo balístico. E elas foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial, né? Isso deu um poderio muito grande para a Alemanha em termos de lançamento e bombardeiros. Só que essas máquinas não sobraram nada, tá? O bombardeiro aliado em Berlim, como eram máquinas que estavam armazenadas em organizações militares, e organizações militares foram bombardeadas intensamente em 1944, todas as máquinas de Konrad Zuse foram destruídas, né? Bom, um pouco mais tarde, já nos Estados Unidos, né, John Atanasoff, tá, projetou uma calculadora, tá, que ele trouxe uma novidade, tá? Usava aritmética binária. Até então, todas as máquinas eram base 10, como o ser humano. O Atanasoff teve uma ideia diferente. Vamos usar a aritmética binária, né? Isso trouxe um grande desempenho, né? Porque se você pega 10 dígitos, o que acontece? Base 10. O número pode ter 10 símbolos diferentes. Vou botar aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você representava o número 0, com esse bit ativado e todos os outros desligados. Se você queria o número 1, você desligava esse e ativava esse e deixava todos os outros desligados, né? E por aí vai. O número 9, só esse estava ligado. É como se representavam números em base 10 no computador. Quando a Atanasoff propõe a aritmética binária, ele usa os mesmos 10 bits, né? Sendo que nas máquinas base 10, eu precisava de 10 células de memória para armazenar 10 valores diferentes. Quando ele faz isso com aritmética binária, ele passa a armazenar nessa mesma memória 2 elevado a 10 possibilidades diferentes. Ou seja, armazenar 1024 valores diferentes. Então, ele traz um grande poderio para a memória. A memória dele, que ele projetou, eram capacitores, tá, que eram recarregados periodicamente para impedir a fuga de carga. Isso ainda antes de 1945, tá? Há 100 anos atrás. Ainda hoje, os chips modernos de memória DRAM funcionam desse mesmo modo, tá? Então, é uma ideia colossal lá da época, né? A tecnologia da época não permitiu a construção disso que a Atanasoff projetou, tá? Mas ainda hoje é válido e hoje em dia a gente usa as memórias exatamente como ele projetou. Após a Atanasoff, né, um jovem chamado Aiken, tá, descobriu o trabalho de Babbage. Lembra da máquina analítica de Babbage? Essa máquina aqui, né? Vamos voltar lá. A máquina analítica de Babbage. Ele leu sobre ela e falou: poxa, eu vou fazer isso. Só que não precisava mais da mecânica, né? Nós já tínhamos componentes. Então fui demais. Nós já tínhamos componentes chamados relés, tá? Que faziam componentes elétricos que faziam o papel de muitas das engrenagens de Babbage, tá? Então, ele decidiu construir com relés um computador do geral, tá? Que Babbage não tinha conseguido construir com rodas dentadas, né? A primeira máquina de Aiken foi chamada de Mark I. Ela foi construída na Universidade de Harvard em 1944. Né? Ela tinha 6 palavras de 23 algoritmos decimais, era uma máquina decimal, e um tempo de instrução de 6 segundos. Ela levava 6 segundos para fazer um cálculo, uma soma, por exemplo, né? Mas se você pega um número grande e vai fazer uma soma ou explicação, na mão, você leva mais de 6 segundos, bem mais, né? Então, já era uma máquina que executava com uma certa velocidade, né? Então, ele partiu para a construção do Mark II. Mas, nesse momento, os computadores de relés já foram considerados obsoletos, tá? A gente estava começando com a eletrônica, com a invenção da válvula, tá? Mas foi um projeto importante, porque esse aqui foi um pontapé e ele foi migrado depois para a parte para a eletrônica. Isso aqui é o Mark I, então, um computador por relés.
Então, um computador que a gente chama de eletromecânico. Tá? Aí vem a primeira geração de máquinas eletrônicas, tá? Com o advento da válvula. Válvula, vocês devem estar vendo em escala real isso aqui, tá? Válvulas são equipamentos que têm mais ou menos esse tamanho mesmo, variam aí de 5 centímetros até válvulas de uns 10, 15 centímetros. Esse tudo é exemplo de válvula, né? Então, você dá uma certa alimentação para ela, varia algumas entradas, ela vai variar a saída. O grande estímulo para o computador eletrônico foi a Segunda Guerra Mundial, por uma série de razões, né? Os britânicos, eles enfrentavam muito, eles combatiam muito a política de guerra dos alemães. Então, os submarinos alemães, eles ficavam em volta lá da Inglaterra, fazendo um grande estrago em navio britânico, tá? Navi, o alvo principal deles eram navios comerciais, mas eles também afundaram alguns navios de passageiros, causaram a morte de muita gente, tá? As ordens, então, como funcionava a ordem? O submarino está quietinho lá embaixo d'água, em determinado horário ele emerge, estica a sua antena e recebe via rádio ordens da Alemanha sobre como deve atuar. E ele também manda o que ele fez, né, essas informações todas, lá para Berlim. Obviamente, tem criptografia em cima disso, né? Não pode mandar em aberto. Mas em época de guerra, tudo quanto é comunicação sigilosa, né? Então, as instruções eram enviadas, eram trocadas entre os alemães, usando um dispositivo chamado Enigma. Enigma era esse carinha aqui, ó, era essa máquina aqui, tá? Onde você digitava no processo de codificação, você digitava a sua mensagem e a máquina mostrava o código alfanumérico criptografado daquilo que você digitou. Aí quem recebia botava aqui em cima a chave de criptografia, digitava o texto criptografado e tinha de volta o texto original, tá? O Lucas falando, lembrou do filme, o filme é a história real, né? O filme, deve estar falando do filme O Jogo da Imitação, tá? A história real do pessoal que construiu o Colossus, né? Então eles precisavam decifrar essa mensagem codificada, tá? Era necessário que fosse feito muito rapidamente. Então, o governo britânico construiu um computador eletrônico que chamou de Colossus, tá? Alan Turing ajudou a projetar essa máquina, tá? Ele foi o cabeça por trás disso e foi um absurdo depois do que fizeram com ele, tá? Quem quiser saber o que fizeram, é só assistir o filme, né? Então, o governo britânico guardou praticamente todos os aspectos do projeto, né, como segredo militar durante 30 anos. Considera-se o primeiro computador digital eletrônico do mundo, esse computador britânico, né? Efetivamente, né? Lembrando, né, que é o primeiro computador digital eletrônico. Os alemães tinham máquinas eletromecânicas que faziam isso aqui, com enorme precisão. Paralelo, tá? O exército dos Estados Unidos também, por causa da guerra, eles precisavam de tabelas para artilharia pesada, para melhorar a precisão dos tiros, tá, para a guerra, tá? Contratou centenas de mulheres para fazer o cálculo com calculadora de mão, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, isso aí dá muita discussão, tá? Mas acreditava-se na época, e provavelmente era verdade, que mulheres com calculadoras faziam cálculo de uma forma muito mais precisa do que homens com calculadoras, tá? Elas têm uma capacidade, eles acreditavam, e provavelmente era fato, né, que mulheres davam melhores resultados, tá? O processo era demorado e surgiam erros com frequência, tá? Mesmo mulher fazendo melhor que homem, ainda tinha erro, tá? Então, como estava complicado esse cálculo, tinha alguns erros, ele precisava de muitos cálculos sendo feitos repetidamente. Em 1943, né, uma pessoa, John Maclay, solicitou financiamento para a construção de um computador que fizesse esses cálculos, tá? E foi construído um computador chamado ENIAC, tá? Integrador e computador numérico eletrônico, para fazer o... em 1943 começou a construção, né, Carolina? Né? E só ficou pronto em 1945. Tá? Então, aliás, 1946 ficou pronto. Meio 45, 46 por aí. O que importa é o seguinte:
Ele foi solicitado para a guerra, mas só ficou pronto depois da guerra. Tá? O ENIAC tinha 18.000 válvulas, 1.500 relés, pesava 30 toneladas, consumia 140 quilowatts, tá, bastante coisa. Tinha 20 registradores no match decimais de 10 algoritmos, é pouquíssima coisa. Tá? A programação dele era feita com ajuste de até 6.000 interruptores, uma imensa quantidade de soquetes, e só ficou pronto muito tarde. Né? Porém, ele foi um grande incentivo para a construção dos computadores digitais, porque as contas, ele deu resultado. Tá? Ele ficou pronto e o resultado dele era bastante preciso. Tá? Quem reclama de programar em linguagem C, Java, essas coisas, a programação na época era feita assim, ó, que são programadoras, né? Mexendo em painel. Botou um fio errado, fez um mau contato, o programa deu todo errado. É pior que esquecer um ponto e vírgula. John von Neumann, tá? Estava envolvido no projeto do ENIAC, tá? Ele inicia, então, a construção de uma nova máquina, IAS. Tá? Essa máquina recebeu o nome do instituto que estava construindo ela. É o Instituto de Estudos Avançados na Universidade de Princeton. Tá? O von Neumann, tá? Ele era considerado um gênio, tá? Da matemática e da física. Tá? Esse cara aqui, ele foi um dos responsáveis, por exemplo, pelo projeto Apollo que pousou na Lua. Né? Participou, foi o chefe do projeto, todos os cálculos, tudo bonitinho, sucesso, pousou lá sem problema nenhum. Né? Ele falou o seguinte: essa programação de computadores com relação a interruptores e cabos precisa ser revista. Né? Não dá para programar dessa maneira. Né? Até então, qual era a ideia? Qual era a ideia do ENIAC? Os dados estavam na memória e o programa era o hardware. Se você quisesse mudar o programa, você tinha que mudar o hardware. Por isso que se botava um monte de cabo e mudava o relés. Tá? Ele também percebeu o seguinte, então, que o programa podia estar na memória também. Constrói um único hardware, esse hardware é capaz de interpretar um programa na memória, e esse programa puxa mais dados da memória. Tá? Também falou o seguinte: a aritmética decimal do ENIAC era muito desajeitada. Tá? Precisava sempre de 10 válvulas, uma acesa e 9 apagadas, o que eu falei para vocês. Tá? E 10 válvulas para só uma estar em funcionamento. Se ele usa aritmética binária, ele ganha muito mais em poder de armazenamento. Tá? Esse projeto básico que ele propôs foi conhecido como máquina de von Neumann. Essa máquina de von Neumann está aqui. E ainda hoje ela é a base de quase todos os computadores digitais. Tá? Von Neumann falou o seguinte: uma máquina tem que ter uma memória e programas e dados ficam na memória. Acabar com essa história do programa ser o hardware. Então, programas e dados ficam na memória. A máquina tem uma unidade lógica aritmética e uma unidade de controle. A unidade de controle controla toda a máquina, mandando informações entre unidade lógica aritmética e memória. Essa unidade lógica aritmética realiza cálculos e o resultado do cálculo é armazenado no acumulador, que recebe informações da unidade de entrada e joga para a unidade de saída. Depois a gente vai esmiuçar isso aqui mais para frente. Tá? Aqui é uma pequena apresentação inicial. Né? Hoje em dia, se a gente for falar que existe uma grande diferença dos computadores atuais para isso, é porque hoje em dia a UCP engloba a unidade de controle e a unidade de lógica aritmética. Né? Mas ainda hoje as máquinas funcionam com base na proposta de von Neumann lá na primeira geração. Andando um pouquinho aí na história. Né? Então a IBM era uma pequena empresa na época, cara, que ela produzia máquinas de perfurar cartão e máquinas de classificar cartão. Na máquina de perfurar cartão, o usuário ia digitando aquilo que ele queria. Iam saindo cartões perfurados, que eram usados pelos computadores da época, e os cartões eram numerados. A IBM também tinha uma máquina que, se você derrubasse todos os seus cartões no chão, ela ordenava os cartões. Tá? Ela tinha um sistema de engrenagens que ela lia o cartão, sabia o número do cartão e colocava os cartões todos em ordem para você de volta.
Em 1953, a IBM resolve entrar no ramo de computadores propriamente dito e cria um computador chamado IBM 701, né? Que foi o primeiro de uma série de máquinas científicas, né? Essas máquinas criadas pela IBM vieram dominar esse setor, né? Sendo que o 704, que apareceu 3 anos depois do 701, né? Ele já tinha uma inovação, hardware com ponto flutuante. Até o IBM 704, as máquinas, o processador da máquina só era capaz de somar e subtrair, né? A multiplicação, desculpa, somar e subtrair não, ele é capaz de somar, subtrair, dividir e multiplicar. Mas eles só trabalhavam sobre números inteiros, tá? A partir do IBM 604, o hardware dele, o processador dele já é capaz de trabalhar com número flutuante. Ele soma, subtrai números reais, né? Em 1958, a IBM então começa a produzir, começou a produzir a sua última máquina de válvulas, que era o 609, que era basicamente o 604 incrementado, tá? Então, 1958 está acabando a geração de máquinas a válvulas. Em 1948, esse trio, Bardeen, Brattain e Shockley, criaram algo que é o transistor. Um transistor ele substitui uma válvula, tá? O transistor tem algumas características em relação à válvula. É muito mais barato, é muito mais rápido e demora muito para estragar. Isso acabou com a válvula, né? Não sobrou nada de bom para a válvula. Eles receberam o prêmio de Nobel de Física pela invenção do transistor. Isso veio a revolucionar os computadores, né? Então, no final da década de 50, computadores a válvula obsoletos, né? Então, o primeiro computador transistorizado foi construído no MIT, que recebeu o nome de TX0, né? Computador transistorizado experimental zero. Ele serviu apenas para testes, né? O computador mesmo final foi o TX2, o primeiro. Kenneth Olsen, tá? Ele participou do projeto TX2, ele fundou uma empresa chamada Digital Equipment Corporation, DEC, em 1957. Essa é uma empresa importantíssima do ramo da computação, tá? Na parte de construção de máquinas, tá? E levou um projeto de 4 anos, ele criou uma máquina chamada PDP, tá? Ele criou o PDP-1, tá? Até então, a DEC só vendia placa de circuito impresso e passa a vender computador. O que a Digital faz com o PDP? Ele não tenta concorrer com os computadores mais potentes da época. A ideia dele é ser um computador mais simples, porém um computador mais barato. Para ter uma noção, o IBM 7090, que era um dos principais computadores da época, ele executava 400.000 instruções por segundo e custava milhões de dólares. Já o PDP-1 tinha metade da potência do IBM, só 200.000 instruções por segundo, mas custava 120 mil dólares. Então, as empresas que queriam ter computadores, mas não conseguiam porque eram máquinas caríssimas, começam a ver na indústria de mini computadores, tá? Que é onde o PDP se enquadra, uma possibilidade, né? Vamos lembrar o Calma aí, seguinte. porra. Não posso dar Oi? um passo que tu vem pra cima de mim. Vamos lá. Então, vem nascer aqui, né, a indústria de mini computadores. Lembrando que mini é maior que micro. Tá? Microcomputador é menor que mini computador. Aqui tem um mini computador IBM. Desculpa, um PDP, tá? Da Digital. Então, um gabinete do computador, tá? Uma impressora. Parece uma máquina de escrever, mas que na verdade é uma impressora, tá? É que você também pode digitar nessa impressora. Monitor bonitão, daquele redondo, parece. Monitor futurístico do passado, né? Antes conseguia ver alguma coisa, né? Essa máquina aqui, ela precisava de temperatura controlada, umidade controlada, mas ainda precisava menos do que um computador maior, um IBM, por exemplo, tá? E vendeu bastante dessa máquina. É gigante hoje em dia, na época era o que se tinha de menor, tá? Em pau, tá? Mas, tanto que o nome era Mini. O PDP-8
era mais barato que o PDP-1, que custava $100 mil. Tubos, aí o Diego está falando que é isso aqui. Isso que seria foi o precursor do monitor atual, né? O monitor atual é quadrado, isso aqui é redondo, né? Pode ser difícil de enxergar, né? Era o que estava começando na época, né? Mas introduziu muita coisa nova. O PDP-8 custava só $16 mil, tá? E ele trouxe uma importante inovação. Ele inventou um traço chamado barramento omnibus, tá? Esse barramento ele interliga CPU, memória, terminal, unidade de entrada e saída, outras unidades, tá? Então ele cria uma unidade única de comunicação entre todas as partes do sistema, tá? Até hoje a gente trabalha com barramentos que foi inventado pela DEC no PDP, tá? O USB é um barramento desse tipo. Claro que não ligando CPU, memória e tal. Isso que normalmente se usa para isso aqui é um barramento tipo PCI Express, tá? Que é um barramento bem melhor, mais veloz, tá? Mas a ideia do PCI Express, ele nasce lá no Omnibus, né? Foi adotado por quase todos os computadores de pequeno porte, tá? A DEC vendeu cerca de 50 mil PDP-8. Tá? Bastante coisa. Aí vem a terceira geração, tá? Em 1958, inventam o circuito integrado. Dentro do circuito integrado, nós temos vários transistores. Ele é uma cápsula com muitos transistores. Então, ele permite que dezenas de transistores sejam colocados no único chip. Então, ao invés de eu ficar construindo máquinas transistor a transistor, existe uma indústria agora que constrói chips e esses chips fazem algum processamento. Fica mais fácil montar as máquinas. Isso possibilita a construção de computadores menores, mais rápidos e mais baratos. Em 1664, a IBM era a empresa líder na área de computadores, né? E tinha duas máquinas de sucesso totalmente incompatíveis. Ela tinha uma máquina voltada para cálculo científico, processadores de número de alta velocidade, trabalhava com aritmética binária e registradores de 36 bits. A outra processava a entrada e saída com grande velocidade, o negócio era massa de dados armazenada em unidades externas, usava aritmética decimal sobre palavras de comprimento variável na memória, tá? Então, ela tinha clientes que, se precisasse dos dois tipos de máquinas, tinha que comprar duas máquinas. E acabava ficando caro demais. Tá? E não se falavam. Então, a IBM lança uma linha chamada System 360. Em cima dela, o OS 360, um novo sistema operacional. Esse computador ele é baseado em circuitos integrados. Então, os circuitos integrados trouxe velocidade suficiente para fazer uma máquina que trabalha ao mesmo tempo com computação científica e computação comercial. Tá? O sistema 360 era composto por máquinas que possuíam hardware diferentes. Na verdade, era o seguinte: você tinha uma máquina de poder de processamento menor, um pouquinho maior, um pouquinho melhor ainda e uma máquina melhor. E um único sistema operacional que interagia com todas essas máquinas. E os programas interagem com o sistema operacional. Como esse sistema operacional é compatível com qualquer máquina, você pode comprar qualquer uma dessas máquinas e utilizar. Se você precisasse de um poder de processamento maior, você trocava a sua máquina. Então, as inovações da linha 360. Máquinas diferentes com a mesma linguagem de montagem. Você tem a mesma linguagem para todas elas. Multiprogramação, você consegue ter vários programas rodando simultaneamente. Capacidade de simular outros computadores. Isso aqui, né? Na verdade, são computadores diferentes. E aqui em cima uma camada que simula computadores diferentes. E uma capacidade enorme de memória RAM, tá? 16 megabytes. Isso era enorme para a época. No mundo dos microcomputadores, a DEC continua evoluindo, né? Então, vem a IBM puxando um carro forte lá dela, com máquinas super poderosas, e a DEC lança o PDP-11, uma máquina mais simples que a linha 360 da IBM, porém, mais barata. Aí vem a quarta geração. Tá? Não é mais apenas um chip. Nós temos muita coisa dentro de um chip simples. Tá? É a que a gente chama de VLSI. Né?
essa VLSI, é Very Large Scale of Integration, tá? Integração em escala muito grande. Dentro desse chip VLSI, nós temos dezenas de milhares de transistores, tá? Chegando a milhões de transistores no único chip. Hoje, os processadores mais modernos têm bilhões de transistores no único chip. Então, está tudo aqui dentro. O computador quase inteiro está dentro do chip. Fica muito mais rápido. Isso leva o computador menor, mais rápido e também consumindo menos energia. O preço cai de forma vertiginosa, tá? Antigamente, quando se começou a construção dos computadores, alguns afirmavam que o mundo não chegaria a ter 100 computadores. Hoje em dia, cada pessoa tem seu próprio computador. Hoje em dia, um celular é mais do que um computador de alguns anos atrás. Aí é o início da era do computador pessoal, né? A IBM investe no projeto do IBM PC, né? Esse carinha aqui. Hoje em dia é bem retrô, né? Mas para a época bastante sofisticada, né? A IBM não tinha muito interesse no IBM, ela não acreditava na área de microcomputadores, né? Então, ela tornou esse projeto aberto, né? Na verdade, muitos clientes da IBM queriam microcomputadores, a IBM fez o projeto e falou: quem quiser construir, constrói. Ela em si não teve muito foco. Então, surgiram rapidamente clones do PC, já que a especificação era aberta, né? E eles vinham equipados com MS-DOS fornecido pela pequena Microsoft, né? Esse MS-DOS aí dá muita discussão, tá? Com relação a isso. Muita gente diz que foi golpe da Microsoft, que enganou uma empresa para comprar o MS-DOS dessa empresa, tá? Mas aí, quem quiser vai ler a história, eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? E está surgindo também a Apple. A Apple lança o Macintosh, esse cara aqui, né? Com ênfase na interface gráfica. Então, o MS-DOS da Microsoft era todo em modo texto, enquanto a Apple já trabalhava com ênfase na interface gráfica. IBM e Microsoft lançam o OS 2, um novo sistema sobre o MS-DOS, para competir com a interface gráfica, tá, da Apple. Fracasso. Esse fracasso levou a uma ruptura da IBM com a Microsoft, tá? Só que a Microsoft continua acreditando no mercado de sistemas operacionais. E aí lança o Windows. Aí sim, o Windows foi um enorme sucesso, tá? E a Intel consegue lançar processadores cada vez mais potentes, conseguindo fazer frente à IBM, né? Então, a IBM, que tem a linha dela de grande porte, rompe com a Microsoft e tem uma nova fabricante, a Intel era fabricante de calculadoras, um novo fabricante que concorre com ela a nível de hardware. Então, a Microsoft começa a usar o hardware da Intel, né, nos novos equipamentos, tá? E surge aí e deslancha os microcomputadores. Em meados da década de 80, surge a arquitetura RISC, né? Já conversei com vocês um pouquinho sobre ela, mas a gente vai entrar em mais detalhes à frente. Arquitetura RISC são máquinas que trazem uma arquitetura mais simples e com isso elas conseguem ser mais rápidas. Na década de 90, surgem as arquiteturas superescalares, que também vamos estudar, que executam várias instruções simultaneamente. Em 1992, a DEC cria, tá? a Digital, que criava o PDP-11 e tudo mais, ela cria a máquina Alpha 64 bits, estações de trabalho, tá? Nessa época, assim, mais ou menos 96, 97, 98, eu trabalhei com umas máquinas Alpha 64 bits, eram máquinas espetaculares, tá? Que trabalhavam com processador RISC 64 bits, o desempenho delas, frente ao IBM PC, não tinha nível de comparação. Em 1990, microprocessadores chegou ao limite do processamento, né? Já conversei com vocês o porquê disso, né? Começam a surgir arquiteturas paralelas. E em 2001, a IBM lança o primeiro processador dual-core, né? Aqui nós estamos falando de quarta geração, que vem até hoje, né? Existe uma sobreposição atualmente entre a quarta e a quinta geração. Nós ainda estamos na quarta geração, porque estamos dentro dessa tecnologia, mas começam a surgir novos equipamentos. Então, a gente já chama de quinta geração, que, embora internamente eles tenham uma arquitetura, um projeto de hardware, uma eletrônica toda parecida com os computadores, eles trazem novos conceitos, tá?
Então, a quinta geração a gente considera mais mudança conceitual do que de hardware, como vinha acontecendo, né? Então, o que abre a quinta geração foi o lançamento, tá, do GridPad por uma empresa chamada Grid Systems, né? Possui uma pequena tela em que os usuários podem escrever com uma caneta especial, né? E mostrou que os computadores não precisam ficar sobre uma mesa. Então, em 1989, surge aquilo que a gente pode dizer que foi o tataravô dos tablets, né? Já era um equipamento, tá? A gente vê aqui, ó, ele é pesado, né? Ele é um equipamento grosso, tá? Ele tem que ter uma bateria. A tecnologia de bateria não estava tão evoluída na época quanto está hoje, mas já é um sistema que a gente pode usar uma caneta com tela touch. Em 93, a Apple lança o Newton, tá? A gente pode ver que a Apple sempre tem um design um pouco diferenciado, né? Ele pede para o Newton, tá? Claro que hoje em dia isso aqui não é considerado nada bonito, mas já é um design mais sofisticado, né? Usava escrita à mão para entrada de usuário. Então, uma tela de cristal líquido, né, com uma canetinha onde o usuário poderia utilizar. Mateus viu uma dessa quando era criança, né? Na verdade, tinha pouca utilização na época, né? Era tecnologia emergente ainda, né? Aí surgem os PDAs. Esses sim, tá? Uma evolução, né, do Newton e do GridPad, tá? O PDA, eu poderia hoje dizer o seguinte, tá? É um telefone celular sem a parte de telefone, tá? Porque na época não tinha telefonia celular e o PDA, você podia botar vários programas nele, era um computadorzinho de mão com uma tela touch, normalmente utilizado para tirar pedido em mesa de restaurante, em restaurantes mais sofisticados, para você fazer controle de estoque, você sair na rua fazendo vendas. Então se usava muito os PDAs, né? É criada uma empresa chamada Palm para vender um PDA de baixo custo, de forma que qualquer um pudesse ter, e cria uma técnica de entrada chamada grafite, tá? Onde é uma nova maneira de escrever para ser mais eficiente, tá? Esse grafite exigia treinamento, bastante gente na época aprendeu a usar grafite, tá? E levou uma escrita mais rápida e confiável, né? A ideia do grafite era o seguinte: se eu quiser escrever o A, como é que eu faço para escrever a letra A, né? A letra A você tem que sobe, desce, aí você tem que tirar a caneta do papel, vir no meio e puxar o A, tá? Se eu quero isso para várias letras, né? Se eu quero fazer um H, por exemplo, eu tenho que fazer eu puxo um traço, puxo outro traço, puxo outro traço, tá? Então, a grafite era uma maneira de escrita em que você não precisava levantar a caneta, tá? Eu nunca aprendi, não aprendi grafite, mas seria algo do tipo, tá? É o que eu vou escrever aqui, tá? Vocês podem desconsiderar, só para dar exemplo. É como se o A, por exemplo, fosse feito assim, ó, tá? Então, o grafite era maneira de escrever letras maiúsculas e minúsculas sem precisar tirar a caneta. Então, Ana Carolina sabia usar grafite? Mas o pessoal de TI trabalhava muito realmente com Palm, né? Mas seu pai devia de saber. Em 1990, né, surgem os telefones celulares, né? E a IBM junta o PDA e cria o primeiro smartphone, tá? Esse carinha aqui, tá? Essa foto aqui é uma prova de que não foi a Apple que inventou, né, o smartphone. A pessoa pensa que o iPhone era o primeiro, né? Então, telefone, você tinha que falar nele com uma caneta, ele era um palmo e um telefone. Tela sensível ao toque, né? Dava ao usuário a capacidade do PDA mais telefone. Tinha jogo, tinha acesso a e-mail, tinha tudo. O pager, Gabriel está perguntando, o pager era mais um equipamento de telecomunicação onde muito médico usava, né? O pager era mais tinha uma espécie de rádio que você estava na rua e aí você ligava para uma central, deixava o recado, eles bipavam, né? O chamado bip. Aí você só recebia uma vibração no equipamento, mas você não recebia dado nenhum. Você só sabia que tinha que ligar para a central para pegar o recado. Eram equipamentos mais simples. Surgem, então, também os computadores invisíveis,
Tá? Computador invisível é aquele que a gente não sabe que ele existe, né? É aquele que está dentro do eletrodoméstico, está dentro de um relógio, está dentro de cartão bancário. A gente nem lembra que ali dentro tem um computadorzinho, né? Muita gente até hoje não sabe, né? Processadores de baixo custo e uma ampla variedade de aplicações, né? Esses chips, eles não formam uma geração. Tá chip, né? Na verdade, não é chip, né? Os equipamentos, tá? Não é bem uma geração, não é bem uma quinta geração, tá? Mas sim uma forma de se trabalhar, né? No futuro, eu acho que já estamos praticamente no presente isso aqui, né? Computadores estarão por toda parte embutidos em quase tudo, né? Invisíveis e sendo parte da vida diária. Eu acho que a gente já vive isso aqui. Dando uma pequena resumida aqui, né? E nós tínhamos a tecnologia de válvula até 57, que as máquinas realizavam até 40 mil operações por segundo. O transistor elevou para 200 mil operações por segundo. Em pequena e média escala, 1 milhão. Em grande escala, 10 milhões. Integração em escala muito grande, 100 milhões. Hoje em dia, a gente já opera na faixa de mais de 1 bilhão de operações por segundo. A Ana Carolina está falando, né? Geladeiras que sugerem receita com o que tem dentro. Eu vi alguns projetos desses bastante interessantes, né? Mas está difícil chegar lá, né? Mas realmente é possível, tá? Tinha um projeto até de uma geladeira também que você botava uma lista de compra e ela era capaz de sugerir o que você tinha que comprar com base no que tem dentro. Tem vários trabalhos de tese, doutorado em cima desse tipo de geladeira, tá? O problema todo é a geladeira saber, né? Um padrão para ela saber o que está lá dentro. Em 1965, Gordon Moore, tá? Que é um dos fundadores da Intel, fez uma observação. Cada nova geração de chip de memória ela é lançada 3 anos após a anterior. Cada geração tinha 4 vezes mais memória que a sua antecessora. Isso era uma constante que estava acontecendo. A quantidade de transistores no chip estava crescendo a uma taxa constante. E ele fez uma projeção para as próximas décadas, que foi conhecido como Lei de Moore. Tá? Já era para ela ter caído, mas até hoje muita gente ainda se baseia nela. Tá? Hoje ela costuma ser expressa dizendo que a quantidade de transistores dobra a cada 18 meses. Tá? Equivale a um aumento de 60% na quantidade de transistores por ano. A Lei de Moore traça essa reta aqui, ó, como a taxa de crescimento dos equipamentos. Na realidade, os equipamentos eles não crescem de forma linear. Se você reparar na escala aqui vertical, ó, 1.000, 10, 100, desculpa, 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, 100 bilhões. Então, isso aqui, ó, pulou para 100, pulou 10, pulou 100, pulou 1.000. Isso aqui é uma escala logarítmica. Na verdade, esse crescimento aqui, algo como isso aqui, ó, uma curva exponencial. Só que se você bota uma escala logarítmica na esquerda, você consegue perceber uma taxa de crescimento, o que Gordon Moore fez. Então, a gente percebe aqui que realmente acontece. Se você traçar a reta que ele propôs, está bem perto. Tem só 15 minutos, mas vamos aproveitar esses 15 minutos aí, tá? A princípio, o assunto seria até aqui, mas eu vou aproveitar esses 15 minutos, que a gente tem até as 10h10, para a gente ir recuperando aquela primeira aula ali que a gente perdeu por conta da troca de professor. Ganhos concedidos pela Lei de Moore. Né? Nós conseguimos construir computadores cada vez mais poderosos a um preço constante. Hoje, você pode botar aí um preço no computador, como sendo, por exemplo, $1.000. Né? Hoje em dia, os computadores mantêm em dólar o preço. Né? O que acontece é que as máquinas são cada vez mais rápidas. As máquinas são construídas de forma melhor e o preço mantém. Né? Ou nós podemos construir o mesmo computador por uma quantia de dinheiro cada vez menor. Né? Então, os computadores vão ficando cada vez mais baratos. Né?
quais são os tipos de computadores que nós temos? Que a gente chama de computador descartável, microcontrolador, computador móvel e de jogos, computador pessoal, servidor e mainframe. Vamos conversar sobre esses computadores aí. Um exemplo de computador descartável. Já comentei hoje com vocês isso. Na Extreme é cartão de congratulações, né? Foi no passado, hoje está menos comum, até porque hoje em dia ninguém mais manda cartão para ninguém, né? Mas alguns anos atrás, ou até muitos anos atrás, né? As pessoas tinham o costume de mandar cartão de Natal e tinha um tipo de cartão que quando você abria para ler, ele tocava uma música de Natal. Esse cartão ele tinha uma pequena bateria para durar quase nada, só o tempo de tocar a música algumas vezes, né? E tinha um pequeno chip dentro dele que era capaz de processar a música que estava armazenada na memória e tocar. É um exemplo de computador descartável. Você abre, usa e joga fora, né? Um dos adventos também importante para computador descartável, porque nem bateria precisa, é o que a gente chama de RFID, né? Hoje em dia, celulares já vêm até equipados com equipamentos RFID para poder fazer comunicação com esses dispositivos. Se vocês lembrarem lá da física do segundo grau, né, vocês devem ter estudado lá em física um equipamento chamado indutor, que é basicamente como se você pegasse e enrolasse um fio, tá? Quando você passa uma corrente por esse indutor, tá, ele gera um campo eletromagnético, né? E o que acontece com esse campo eletromagnético? Ele se propaga pelo ar e quando ele passa por outro indutor, que o outro expira, ele induz uma corrente aqui, tá? Ele força uma corrente aqui. Então, pelo ar, você consegue transferir energia de um equipamento para outro por indução, né? Olha essa figurinha que está aqui do lado na tela. Na verdade, ele é uma espiral, ó, né? Então, se você aproxima isso aqui de um campo eletromagnético e você liga alguma coisa aqui, ó, liga um fio aqui e liga outro fio aqui, se essa espiral for colocada dentro do campo eletromagnético, você tem uma passagem de corrente aqui, você gera energia, mesmo nesse equipamento não tendo bateria, né? Isso aqui é uma das respostas, tá? Porque algumas pessoas pensam que é bruxaria de você colar um papel no vidro do carro, passar no pedágio, o pedágio conseguir saber quem é você e cobrar lá né, o sem parar, Connect Car, Velo, essas coisas. Aquela tirinha de papel, na verdade, nela tem uma espira dessa. Quando você passa pelo pedágio ou pelo estacionamento, tem um equipamento no alto gerando um campo eletromagnético. Quando isso aqui passa, ele recebe, ele é energizado e ele manda uma mensagem para o equipamento que você é identificado e o pedágio é liberado, a cancela abre para você, tá? Você não precisa de energia, ele pega a energia do próprio campo que existe ali na passagem, né? Esse tipo de coisa se consegue fabricar com alguns centavos, né? Não tem bateria, que bateria é caro, né? E são alimentados pelo sinal do rádio de entrada. Menos de 0,5 milímetro de espessura, um papel praticamente. O chip está aqui, ó. Esse pontinho preto aqui dentro, bem fininho também, tá? Então ele é energizado, faz um processamento, tem uma pequena antena e ele transmite por rádio. É assim, Ana, tá falando daquelas etiquetas anti-roubo, tá? Funciona com esse princípio também, tá? Tanto que tem aquelas portas na entrada, o objetivo daquela porta é justamente tirar o campo eletromagnético que vai acionar a etiqueta, tá? E é bem baratinho mesmo, portanto que você bota a etiqueta lá e essa etiqueta é descartável, né? Outra, você lembrou bem, um tipo de computador descartável isso. Isso aqui é uma tecnologia que não deu muito certo, tá? Também por RFID, tá? É, a ideia disso aqui, tá? De fazer implante em pessoas ou animais, era colocar ou na mão, tá? Ou embaixo do couro cabeludo da pessoa, tá? Onde não aparecesse. Isso aqui está aparecendo aqui na mão porque foi acabado de implantar, tá? Mas depois tinham menores, nem apareciam. Então, assim, dava uma anestesia na pessoa, botava isso aqui. Isso você tinha um pequeno chip que te identificava, tá? A ideia disso era você chegar no hospital e você poder pegar seus dados médicos com mais facilidade. A lei
americana de privacidade de dados foi um grande impacto para esse tipo de tecnologia que foi proposta. Tá? Mas o grande impacto mesmo é que, tá, eu nunca li, não, tá? Não vi escrito, não, mas muitas pessoas falaram, então acredito que seja verdade, que na Bíblia está escrito que a besta marcará o ser humano na mão e na fronte, justamente onde eles escolheram botar o chip. Então, os religiosos lá nos Estados Unidos também, o pessoal das igrejas lá, mais radicais, começaram a querer proibir isso, fizeram pressão no Congresso americano e a tecnologia foi por ralo. Eu vi também uma propaganda, se não me engano, da própria IBM, onde essas etiquetas, né, que a Ana até comentou aí, que a Ana Carolina comentou que era etiqueta de roubo, antifurto, tá? A IBM queria utilizá-la não para evitar o furto, mas para cobrar, né? Então você, na verdade, colocaria suas compras num pacote e tudo mais, você passaria por só colocaria suas compras em cima de uma mesa e um scanner leria e imediatamente ele diria tudo que você comprou, né? Então você não precisaria passar por caixa, automaticamente você teria sua compra. Tinha até uma propaganda da IBM dessa tecnologia que eu me lembro que era uma pessoa entrando com sobretudo no supermercado e ele ia pegando as coisas e escondendo dentro do sobretudo, né? Como se estivesse roubando, né? Escondendo. Ele pegava e botava, pegava e botava. E quando ele saía, tá? Passava por um portal, aí o segurança chamava ele, quando ele voltava, o segurança falou assim: o senhor esqueceu a sua nota, né? Ele já tinha sido cobrado. Tá? Então, beleza. Tem bastante gente utilizando esse conceito, é bastante interessante, né? Falta um pouco lá, mas a tecnologia está pronta já. Está faltando só o pessoal querer, né? Comprar os equipamentos e botar para funcionar. Tudo baseado nesse tipo aqui, né? Nisso aqui ou numa etiquetinha dessa, igualzinha mesmo que vai nas roupas. Ainda os computadores descartáveis, tá? Existem chips, tá? Que são capazes de fazer algum cálculo, tá? Por exemplo, Smart Card, tá? Em que você bota esse cartão dentro de um campo magnético e ele funciona, tá? Ele está na categoria de computador descartável por causa do preço, né? Mas um cartão de crédito de aproximação, por exemplo, funciona também. Ele não é bem descartável, né? Tá? É uma tecnologia que nasceu com computador descartável, mas hoje é usado em cartão de aproximação, né? Você aproxima esse cartão de um campo eletromagnético, né, por uma maquinazinha de cartão de aproximação, ele é energizado pelo campo eletromagnético, ele recebe um desafio criptográfico da máquina para ver se o cartão é legítimo. Se ele responde positivamente ao desafio criptográfico, a compra é autorizada. Microcontroladores. Então, computadores embutidos, às vezes são denominados microcontroladores, tá? Gerencia os possíveis manipulam a interface do usuário. O que é um microcontrolador? Um microprocessador está no núcleo do computador. Ele é um equipamento extremamente rápido, capaz de executar bilhões de cálculos por segundo. E ele precisa ter ligado a ele memória, precisa ter ligado a ele barramento de dados, unidade de entrada. Um microcontrolador ele é mais simples que um microprocessador em termos de capacidade de processamento. Ele processa menos, porém ele tem memória interna, ele pode ser ligado a sensores, ele pode ser ligado a atuadores. Então, uma classe um pouco diferente, com menor capacidade de cálculo, porém ele tem mais equipamentos embutidos nele. Eles são usados em eletrodomésticos, máquinas de lavar, fornos de micro-ondas, tá? Para fazer o controle. Telefone sem fio, né? Impressora, Blu-ray, aparelho de som, MP3 player, tudo isso tem capacidade de processamento, mas não necessita de um microprocessador. O microprocessador é muita coisa para isso. Então, normalmente usa microcontrolador, né? TV, câmera fotográfica, raio-x, equipamento de ressonância magnética, equipamentos militares como mísseis e torpedos, máquina de venda automática, caixa registradora, brinquedo, né? Boneca que conversa com crianças, console de jogos, tá? Carro, barco, rádio controlado, tudo isso usa microcontrolador. Né? Um carro moderno, por exemplo, pode ter até 50 microcontroladores. Carro moderno, não estou falando de Tesla, não, tá? Estou falando de carro mesmo moderno.
O microcontrolador, o que ele tem dentro dele? Um processador simples, ele tem memória e ele tem embutido uma capacidade de entrada e saída. Tá? E o próprio software costuma estar incorporado ao chip. Sendo que esses microcontroladores podem ser de propósito geral ou propósito específico. Um exemplo de microcontrolador está aqui, é o Arduino. Tá? Você compra uma placa Arduino no Mercado Livre baratinho, por exemplo, você pode botar sensores e atuadores e construir robozinhos, construir braço mecânico, construir equipamentos inteligentes. O Arduino, na verdade, é esse chip aqui, ó. É só isso aqui. Tá? A placa é para você botar periferias nele. Você pode botar aqui nele sensores, atuadores, uma porta USB para programar ele, uma fonte de alimentação para que ele possa funcionar. Pô, rodando Doom no micro-ondas, nunca vi não, né, Eric? Mas o bicho deve esquentar mesmo, né? Quase todos os microcontroladores funcionam então, em tempo real. Eu vou dar uma parada aqui, porque senão eu também não posso passar do horário, tá? Mas já deu uma adiantada. Então, semana que vem a gente continua aqui de microcontroladores, tá? Vou dar uma passada bem rápido, que a gente já viu, né? O Gabriel está falando de já viu no Excel, também já viu o Doom rodando no Excel. Bom, gente, então, cada aula está conseguindo recuperar um pouquinho do tempo da previsão, tá? A gente vai chegar lá sem prejuízo nenhum no final do curso, né? Então, tranquilo hoje? Da parte de hoje aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, qualquer coisa, então, é só mandar e-mail, tá? A gente pode usar o Canvas também. E a gente vai evoluindo aí na disciplina, né? O Gabriel está falando do contexto histórico, e eu acho importante, tá? Um profissional de computação tem que saber como o computador evoluiu. E, na verdade, essa história traz muito dos conceitos que a gente usa hoje em dia. Tá? Quando a gente for ver uma arquitetura mesmo do computador, vocês vão relembrar de tudo. Então, pessoal, um abraço aí para todo mundo, tá? Boa noite e boa semana a todos.